A humanidade sempre inventou explicações para todas as coisas que ela não consegue entender. Às vezes, os culpados eram os deuses e demônios. Em outras ocasiões, a culpa era das bruxas. E ainda temos os que acham que os extraterrestres vieram para a Terra e construíram dezenas de construções. E nem precisamos voltar muito no tempo para ver coisas como essas. Há alguns anos, por exemplo, surgiu uma estrutura estranha no meio do deserto do Saara. E muita gente saiu falando por aí que era obra de extraterrestres. Recentemente, o bilionário Elon Musk afirmou que alienígenas ajudaram a construir as pirâmides de Gizé, o que deixou os egípcios ofendidos. Além dessas construções, existem várias outras criações humanas que são atribuídas a alienígenas. E é isso que eu mostro para vocês neste vídeo. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Teotihuacan, esse nome esquisito, significa Cidade dos Deuses e é o nome de uma antiga cidade localizada no México. Conhecida por ter templos piramidais e alinhamentos astronômicos, a cidade foi construída há mais de 2.000 anos e a complexidade da cidade lhe dá um ar sobrenatural, como se ela tivesse sido construída por algo bem mais poderoso que o homem. O programa chamado Alienígenas do Passado fez um episódio onde conta a história da cidade e a hipótese de presença de alienígenas em Teotihuacan. As teorias sugerem que as estruturas da cidade envolvem princípios matemáticos avançados e podem ter sido construídas para corresponder às formações espaciais. A estrutura mais conhecida da cidade é a Grande Pirâmide do Sol, considerada uma das maiores construções do gênero no hemisfério ocidental. Acredita-se que o sugestivo alinhamento da pirâmide se relacione com os ciclos do calendário. Toda essa perfeição faz muitas pessoas acreditarem que a cidade contou com a ajuda de alienígenas. E realmente essa teoria faz sentido. Porém, tudo isso é apenas especulação. Para os cientistas, a construção da cidade se deu por vários séculos e resultou na fusão de muitas culturas, como a maia e a mixteca. Acredita-se que mais de 100.000 pessoas moravam na cidade. As ferramentas, sistema de transporte e indícios de práticas agrícolas avançadas mostram que os cidadãos de Teotihuacan eram tecnologicamente avançados, ao menos em comparação com os outros povos do México. Outra estrutura que causa muita intriga é o famoso Stonehenge, que é um enorme círculo de pedras, algumas delas pesando cerca de 50 toneladas. E por causa da sua peculiaridade, o suíço Erich von Däniken criou a teoria de que o Stonehenge é um conjunto de blocos que servia para a aterrissagem de alienígenas. Até porque, para qual finalidade iriam construir essa estrutura de pedras gigantes isolada? O fato é que ninguém sabe para que serve o Stonehenge. Mas para os especialistas, a semelhança com outros lugares não os leva à explicação envolvendo extraterrestres. Muito pelo contrário, os cientistas demonstraram que é realmente possível construir uma estrutura deste tamanho, com os recursos de 5.000 anos atrás, quando as pedras foram erguidas. Assim como acontece com várias outras estruturas, o Stonehenge parece estar alinhado com solstícios e eclipses, ou seja, quem os construiu realmente estava atento ao que acontecia no céu. E isso não quer dizer que há o envolvimento de alienígenas. Bom, agora, saindo da Inglaterra e indo direto para o Peru, temos o deserto de Nazca, que fica a 320 quilômetros de Lima, capital peruana. No deserto, é possível encontrar mais de 800 linhas brancas em lugares aparentemente aleatórios.
As linhas têm formato de animais e formas geométricas em grande escala, com a maior medindo cerca de 350 metros. As formas são claramente visíveis do céu, fazendo pessoas acreditarem que se trata de obras de seres do outro mundo. Até porque, como foi que o homem antigo conseguiu criar linhas com esse nível de simetria e precisão sem a habilidade de voar? O mesmo Erich von Däniken, que popularizou a teoria de que o Stonehenge foi construído por alienígenas, também dizia que as linhas de Nazca foram construídas por instrução de seres extraterrestres para atuar como aeródromos para suas naves espaciais. Os livros de Däniken fizeram surgir um aumento significativo na atenção do turista para as linhas de Nazca. Os cientistas afirmam que as linhas são de significado espiritual, possivelmente relacionadas à disponibilidade de água ou algo do tipo. Além disso, os historiadores, desde então, recriaram linhas semelhantes usando técnicas primitivas sem assistência aérea. Resumidamente, o consenso arqueológico afirma que as linhas de Nazca foram criadas por civilizações pré-colombianas para um propósito cultural, que ninguém sabe qual é, podendo ser desde culto religioso ou como parte de um ritual agrícola. As linhas de Nazca me lembram um episódio que aconteceu em 1966, quando um fazendeiro disse ter visto uma nave alienígena sob uma plantação na Austrália. A nave teria deixado uma marca em tal plantação, o que na época deixou muitas pessoas assustadas. Anos depois, inspirados pelo caso que aconteceu na Austrália, 2 ingleses criaram seus próprios padrões de linhas em plantações, usando ferramentas bem simples. Essa moda se espalhou rapidamente e os círculos nas plantações se tornaram cada vez mais populares. Embora alguns acreditem que isso seja resultado de visitas alienígenas ou mensagens extraterrestres para os humanos, as autoridades acham que tudo não passa de brincadeira. O Egito, como eu disse no começo do vídeo, também é repleto de estruturas que dizem ter sido construídas por seres do outro mundo. E eu nem vou começar pelas pirâmides. Existe uma instalação no Egito chamada Respiração do Deserto, que até os dias atuais muitas pessoas afirmam ter sido construídas por alienígenas. Se você já viu algo assim na internet, fique sabendo que é tudo mentira. Ou melhor, é tudo fake news. Na verdade, se trata de uma imensa instalação artística organizada por um artista plástico e 2 arquitetas. Inaugurada em 1977, a obra tenta valorizar todas as possibilidades do terreno, com um total de 100 mil metros quadrados. A instalação foi feita com um aglomerado de enormes volumes de areia que formam um espiral. E ao centro existe uma espécie de piscina cheia de água. O projeto, que foi concluído há 17 anos, ainda embeleza o deserto, mas ninguém sabe até quando ficará lá. E que tal falarmos das polêmicas pirâmides do Egito, hein? A gente até falou sobre elas em um vídeo muito recente, mas se tratando de criações humanas que são atribuídas a alienígenas, elas não poderiam ficar de fora. As antigas construções egípcias de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide, várias outras pirâmides e a Grande Esfinge, há muito tempo são objeto de especulação sobre o envolvimento de alienígenas. Construído há aproximadamente 4.500 anos, no decorrer de um longo período, o local se destaca como um dos símbolos icônicos do mundo antigo. Embora haja o consenso de que o propósito das construções era servir como túmulos funerários de faraós e depósito dos seus bens após a morte, a discussão sobre como as pirâmides foram construídas sempre envolveu teorias com extraterrestres. Geralmente, o argumento é sobre como pedras tão grandes foram colocadas com precisão, levando em consideração a tecnologia que as pessoas usavam na época. Os cortes e a colocação das pedras são considerados
tão precisos que é quase impossível recriá-los nos tempos modernos. O posicionamento das próprias pirâmides e as suas medidas também sustentam as teorias, como a altura da Grande Pirâmide sendo uma medida precisa e reduzida da distância entre a Terra e o Sol. Em suma, os teóricos da conspiração afirmam que é impossível que os antigos egípcios tenham construído o local sem tecnologia ou assistência alienígena. Como eu disse no começo, o bilionário Elon Musk recentemente fez uma publicação onde ele disse ser óbvio que aliens tenham construído as pirâmides. Mas sua publicação ofendeu os egípcios. A ministra egípcia, pelo Twitter, respondeu a Musk, afirmando que acompanha e admira o seu trabalho, mas sugeriu que ele explore os estudos sobre as evidências da construção das estruturas construídas para os faraós do Egito. Ela ainda disse que ele deveria ver os túmulos dos construtores de pirâmides e que estava esperando por ele para uma visita. Delicada ela, hein? O fato é que, realmente, as pirâmides de Gizé exibem um notável conhecimento de engenharia, algo que parece ser avançado para o seu tempo. Mas um dos argumentos que derruba a teoria de que elas foram construídas por seres de outro mundo é que, se as criaturas são capazes de viagens interestelares, provavelmente eles teriam feito um trabalho bem melhor. Essas foram algumas criações do homem que as pessoas geralmente atribuem a alienígenas. Quer saber mais sobre a construção das pirâmides do Egito? Eu vou deixar na tela o link de um vídeo nosso feito recentemente sobre a construção das pirâmides. Assim, vocês podem se aprofundar mais no assunto. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!